Queria apresentar a vocês esse trabalho que foi selecionado aqui dentro do 5º Simpósio Nacional de Gestão de Cidades, denominado Estruturas Verdes e Hídricas no Planejamento e Gestão de Cidades, abordagens complementares sobre a questão ambiental urbana. Esse trabalho ele foi realizado em forma de coautoria minha. Meu nome é Heloísa Carvalho de Araújo, professora da Universidade Federal Fluminense, da Escola de Arquitetura e da pós-graduação também em Arquitetura e Urbanismo. Em coautoria com a mestranda Isabela Santa Cruz Neves e com a pesquisadora colaboradora graduanda no curso de Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Maria Eduarda Frazão. A ideia desse trabalho surgiu apoiada principalmente num grupo de pesquisa na qual nós integramos, um grupo de pesquisa do CNPq, Cidade, Processos de Urbanização e Ambiente. Esse grupo, ele, a partir de suas linhas de pesquisa, ele vem detendo com bastante profundidade, né, uma variável presente nas cidades contemporâneas, que é a problemática urbana ambiental. E, apoiado nessa visão, nós construímos esse artigo no sentido de dar publicidade a essa metodologia de pesquisa que vem sendo abordada por nós. A ideia do artigo propriamente dito é contribuir para o debate da temática produção do território, política pública e gestão de cidades, também, sobretudo, valorizando a relação da gestão do uso do solo, a questão da drenagem e a possibilidade de abordar as unidades espaciais sustentáveis, que são as áreas de preservação permanente. Todo esse enfoque, na realidade, ele está apoiado num tripé: natureza, sociedade e legislação. E a ideia era que esses olhares pudessem se complementar a partir do desenvolvimento desse artigo. Como, na realidade, suscitar essa articulação, sistemas fluviais e áreas verdes? Essa era a ideia inicial. Então, nós trabalhamos com a perspectiva, inicialmente, de abordar, na metodologia traçada, uma experiência em Paraty, com levantamento das áreas de preservação permanente e o quanto elas vêm sendo tensionadas desde da construção da própria Rio Santos, depois a Paraty-Cunha, mais recentemente reformulada, e também a estrutura hídrica que é apoiada na Unidade Espacial de Planejamento, que é a Bacia Hidrográfica, do Canal do Mangue, no Rio de Janeiro, contribuinte para a Bacia da Baía de Guanabara. Então, esses olhares complementares sustentaram a ideia do trabalho propriamente dito. Lógico que essa metodologia, ela trabalhou com perspectiva de um viés investigatório teórico, uma abordagem teórica, né, uma abordagem investigativa em cima de artigos científicos, em cima da própria legislação, né, que normatizou um pouco essas unidades espaciais de planejamento. Eu queria frisar aqui que as legislações recentes, né, o próprio Código Florestal, o novo Código Florestal, a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Política Nacional de Saneamento Básico. A posterior, também os olhares do trabalho de campo se refletem nessa abordagem tratada aqui nesse artigo, né? A ideia era que se pudesse passar como resultados parciais ainda, porque a investigação ainda está em curso, o que esses olhares suscitaram a partir dessa investigação teórica. Então, o artigo propriamente dito foi subdividido em estruturas verdes e estruturas hídricas, com esse olhar da contribuição no planejamento local das cidades, o quanto essas experiências poderiam referendar um pouco essa trajetória tão instigante e, ao mesmo tempo, que revela a problemática urbana ambiental nas cidades contemporâneas.
Sobre as estruturas verdes, de acordo com a Lei Federal 12.651 de 2012, o Código Florestal, as áreas de preservação permanente são espaços protegidos que servem como instrumentos do poder público, assegurando o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e com o objetivo de colocar em prática a política ambiental. Nesse sentido, as APPs são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo higiênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. O Código Florestal trata as APPs com áreas com diversas fragilidades ambientais, estabelecendo nos casos de manejo do solo regras transitórias, indicando as dimensões mínimas a serem recompostas, garantindo a oferta de serviços ecossistêmicos a elas associados. No entanto, os municípios e estados utilizam uma legislação própria, com critérios menos restritivos que a norma federal sobre a matéria, configurando-se conflitos sobre a proteção ambiental. A falta de clareza na interpretação cria dificuldades técnicas, facultando a aplicação caso a caso, muitas vezes orientadas pelas características locais. Esse olhar se traduz no conceito trazido por José Afonso da Silva, em que os espaços protegidos, independente do caráter público ou privado, de atributos ambientais, demandam por um regime jurídico de interesse público. Ressalta ainda a necessidade de proteção que garanta suas características e a possibilidade de uso sustentável das APPs. Não basta, então, estar localizado dentro de uns limites estabelecidos dentro do código. Deve cumprir a sua função ecológica e ambiental no espaço. Em razão da intensa urbanização e da consolidação das áreas, a descaracterização de muitas APPs decorre daí da não observância aos limites previstos em lei, que acaba por gerar interpretações que não reconhecem essas áreas em diversas decisões. Em áreas urbanas, as pressões e tensões socioambientais ficam mais salientadas, impedindo a aplicação das limitações impostas pela lei federal, cujos recursos que inicialmente seriam protegidos pelas APPs eventualmente deixam de existir, influenciando o questionamento quanto à sua finalidade precisa. A escolha de Paraty como área de estudos deu em decorrência da crescente importância do município na Costa Verde, no estado do Rio de Janeiro, assim como dos conflitos socioambientais instituídos pela Estrada Paraty-Cunha e pela rodovia Rio-Santos, BR-101, ocasionando pressões sobre as unidades de conservação. A partir da análise realizada através de utilização de técnicas de geoprocessamento, ressalta-se que no município de Paraty há registros de ocupação de baixa e média densidade e pastagem. Tais resultados sinalizam que os mecanismos de proteção da natureza têm sido insuficientes para garantir a integridade dos ecossistemas na área objeto de estudo, o que evidencia o caráter vulnerável das áreas de desastres naturais. Essa aqui é a área de Paraty. Aqui em verde mais claro é a área ambiental, de proteção ambiental de Cariçu. Aqui é a APA da Serra da Bocaina e essa parte aqui em azul são as APPs de corpos hídricos. A conformação das APPs enquanto unidades espaciais que influenciam diretamente iniciativas de planejamento local vem na área objeto de estudo por ratificar a importância dessas enquanto valoroso ativo ambiental. Dessa análise, verifica-se a necessidade de investir em estratégias e práticas de restauração de áreas florestadas e monitorar as atividades de uso e ocupação do solo. Em relação às estruturas hídricas, a disponibilidade dos serviços de drenagem em todas as áreas urbanas é trazida como um dos princípios fundamentais da Lei Federal 11.445, que institui a Política Nacional de Saneamento Básico. Isso confere grande importância ao serviço como forma de promover a saúde e a qualidade de vida da população urbana. Dessa forma, quando se fala em drenagem e gestão das águas urbanas, a Lei Federal nº 9433, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, entra como um fator importante e traz como um de seus instrumentos a Bacia Hidrográfica como unidade de planejamento. Esse recorte geográfico seria então capaz de contribuir para a compreensão das consequências das formas de ocupação do território e da utilização de suas águas. Outros instrumentos ganham peso como forma de ampliar as possibilidades do planejamento tradicional, como é o caso dos planos de recursos hídricos e enquadramento dos corpos hídricos. Por outro lado, porém,
os planos municipais se encontram relutantes no que tange à articulação entre gestão de recursos hídricos e do uso e ocupação do solo, principalmente em relação ao crescimento urbano desordenado, como é o caso da cidade do Rio de Janeiro. Quando se analisa os instrumentos de planejamento da cidade, com um olhar especial para o projeto de controle de enchente na bacia do Canal do Mangue e o plano diretor de manejo de águas pluviais, fica demonstrada uma atitude corretiva, sem seguir os princípios da sustentabilidade. Desse modo, as ações tornam-se contraditórias aos objetivos do município em relação ao seu planejamento urbano, salientando ainda a melhoria da qualidade ambiental urbana e da proteção dos recursos hídricos, com possibilidade de consolidar políticas, programas e projetos de cunho socioambiental. Portanto, a ideia da articulação entre os sistemas expostos no artigo para o planejamento e gerenciamento das cidades vem assegurar a importância que eles revelam para a formulação de políticas públicas. Entretanto, ambos os recortes necessitam de maior atenção para o principal problema, que é a gestão territorial.